Vamos então, em primeiro lugar, já vou antecipando, nós vamos ao vivo ao Washington com a Mariana Giangiacomo. Ela vai nos trazer o que... Não? É VT. Ah, é VT. Então, o VT da Mariana Giangiacomo, deixa eu refazer toda a minha apresentação aí do assunto. A gente traz com a Mariana Giangiacomo agora um VT, como a gente diz na nossa gíria, ou seja, como é conhecido, uma reportagem sobre o que o Lorival já vinha em parte abordando no segmento anterior, que são as negociações, mas sobretudo entre o regime de desconfiança mútua entre os vários participantes. Confira. Benjamin Netanyahu ordenou que seu governo busque negociações com o Líbano, mas ponderou: as forças israelenses continuarão a atacar o território libanês. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. A CNN apurou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a Netanyahu para reduzir os ataques contra o Líbano e iniciar negociações com Beirute sobre o desarmamento do Hezbollah. Os Estados Unidos devem intermediar essas conversas, mas o Líbano já sinalizou que não aceita negociar sem antes ter um cessar-fogo. O sinal verde para as conversas veio após o mais letal bombardeio israelense contra o Líbano desde o início da guerra, o que fez o Irã colocar o cessar-fogo em xeque. Mais ataques foram registrados nesta quinta-feira no sul do país e nos arredores da capital, Beirute. O Paquistão, mediador entre Teherã e Washington, diz que a suspensão dos ataques israelenses no Líbano fazia parte do cessar-fogo, o que tanto Israel quanto os Estados Unidos negam. O Líbano pede por negociações desde que Israel lançou a atual ofensiva contra o Hezbollah. O grupo libanês realiza ataques contra o território israelense em apoio ao Irã desde o início da guerra. Também nesta quinta, Trump disse que ataques mais fortes contra o Irã ocorrerão caso um verdadeiro acordo não seja alcançado. O presidente americano também advertiu o Irã sobre cobrança de taxas para petroleiros atravessarem o Estreito de Hormuz e afirmou que, com ou sem o apoio do Irã, o petróleo começará a fluir muito em breve. Leonardo, às vezes levar o Trump literalmente pelo que ele fala é sempre um problema, né? Ele dizendo agora que o petróleo vai voltar a fluir livremente, acredite quem quiser. Agora, cabe aqui aquela pergunta capciosa, Leonardo, realmente capciosa. São os americanos conduzindo essa negociação ou Israel? William, nós temos aí lados diferentes nesse conflito, né? A gente não pode esquecer que os objetivos de Israel são diferentes dos objetivos dos Estados Unidos. Para Israel, é uma questão de sobrevivência, considerando aí a distância geográfica dele para o Hezbollah no Líbano e em relação ao Irã também. Então, Netanyahu tem eleições parlamentares em outubro, tem um processo parado lá nos tribunais de Israel contra ele. Então, para o atual governo israelense, quanto mais tempo permanecer em conflito, melhor, em função de todas essas questões. Não é o caso do Trump. Trump quer sair desse conflito rápido, já ficou tempo demais, tem a questão da inflação nos Estados Unidos, tem a questão da popularidade do próprio Trump com eleições em novembro. Temos aí, 14 de maio, o encontro do Trump com Xi Jinping, lá em Pequim, e vários outros eventos. Então, Trump quer sair desse conflito, mas, como até no bloco anterior o Lorival estava comentando, essa negociação ela não vai ser simples. Só para lembrar aos nossos telespectadores, o vice-presidente Iri Vance, que vai chefiar a delegação americana, ele estava na Hungria ontem e voltou para os Estados Unidos, né, hoje, para ir para o Paquistão e chegar lá no sábado de manhã. Ou seja, ele voltou para os Estados Unidos, porque as coisas não estão assim tão tranquilas, ele tem que se entender pessoalmente ali com o Trump e com os outros membros do gabinete americano para tentar ver o que é possível ser feito. O Netanyahu ele vai se manter dentro do Líbano e, logicamente, o Irã vai querer que Israel pare os ataques. Então, a situação não é nada fácil para essa negociação a partir de sábado lá no Paquistão. Tem condições o Vence, Lorival? Ele estava na Hungria, fazendo campanha para quem parece que vai perder o poder. Parece que nós vamos ter uma eleição aí com um resultado importantíssimo.
de um pequeno país na Europa e depende desse resultado dessa eleição parlamentar na Hungria um bocado do que é digamos, um pivô importantíssimo da política externa americana via MAGA, via Trump, para o mundo inteiro, fixado em Budapeste. Mas isso vamos deixar de lado aqui no momento, para não complicar demais a cabeça de quem está nos acompanhando. Agora, Vance sai da Hungria, vai para Washington e atravessa o mundo de novo para ir para Islamabad. Que condições ele tem? Porque como o comandante Leonardo estava assinalando, a negociação passou a ser de 4 lados, praticamente. Sim, é uma negociação bastante complexa, a começar pelo fato de que o J.D. Vance e o Trump têm posições diferentes a respeito dessa guerra, né? Como o J.D. Vance é um funcionário, uma autoridade eleita, ele teve é, ele teve perfil suficiente, credenciais para confrontar o Trump, né? Ele discordou dessa guerra, né? E outros que discordavam também, comandantes militares, não tiveram coragem, e também o diretor-geral da CIA. E o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, gostava da ideia da guerra, né? Mas então, eles têm uma divergência fundamental, mas de qualquer maneira o J.D. Vance se provou certo, né? Então, nesse sentido, deve ter ganhado mais confiança da parte de Trump. Ele pode dizer, I told you so, né? Eu te falei que não era uma boa ideia. Mas aí ele vai estar distante, né, com um fuso horário diferente, embora a gente sabe que o Trump não dorme, mas ele vai ter que consultar o Trump nessas negociações. Em relação a Netanyahu, como o Leonardo estava dizendo, né, o Netanyahu ele quer a continuação dessa guerra, ele precisa de guerras até dia 26 de outubro para se tornar competitivo, chegar competitivo nas eleições israelenses. Mas a gente viu que o Trump está disposto a dobrar o Netanyahu, a se impor sobre ele, né? Ontem ele já fez o maior bombardeio dessa campanha, exatamente porque sabia que ia ter de parar, né? Então ele estava arrematando a campanha no Líbano. E o Trump com um humor, como sempre, mas ainda mais lábil, né? Ainda mais oscilante, porque foi ele que causou essa guerra e está profundamente constrangido, pressionado por ter entrado nessa situação. O Irã, por incrível que pareça, é o que tem a posição mais transparente, mais clara. E eles são grandes negociadores, eles são os bazares, né? Eles são os criadores, os inventores da negociação, por assim dizer. Então, eles vão jogar muito, muito duro. Vai ser uma negociação incrivelmente difícil. A gente tem um denominador comum aí, Leonardo, que é o Estreito de Hormuz. Do ponto de vista americano, inicialmente foi a surpresa de todos nós que eles tivessem, pelo menos na retórica, dado como um ponto a ser negociado o controle do Irã sobre Hormuz. Depois se viu que não, que eles perceberam que isso é absolutamente inaceitável. Para os iranianos é o contrário. Parece inaceitável do ponto de vista do Irã agora ceder o controle desse acidente geográfico. E aí? William, como o Lorival comentou, a situação ela é realmente bastante complicada em termos de negociação, mas pelas leis internacionais, estreito não é a mesma coisa do que canal, né? Canal do Panamá, canal de Suez, etc. Estreito é um acidente geográfico, ou seja, não tem como o Irã manter o Estreito de Hormuz fechado. Nós temos aí cerca de 800 navios dentro do Golfo Pérsico, são cerca de 20 mil marítimos embarcados nesses navios dentro do Golfo Pérsico. A IMO está muito preocupada com a situação, são reuniões regulares com relação a esse tema, e eu acho, na minha avaliação, a comunidade internacional ela está também deixando muito, como se estivesse sendo uma torcida pelo resultado,
E vimos aí no bloco anterior, com o professor Jank, muito bem colocado, que a questão do fechamento do Estreito de Hormuz não é só uma questão de combustível, também é uma questão de fertilizantes, comida. Ou seja, é uma situação muito séria. Os países, de uma maneira geral, precisavam entrar firme contra o Irã com relação a essa questão do fechamento de Hormuz. Se existe um conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, eles que se ataquem uns aos outros, mas não quer dizer que vão matar pessoas de fome pelo mundo em função da crise que nós vamos ter de fertilizantes, a questão de alimentos. Então, é uma questão muito séria. Nós não podemos também deixar de levar em consideração a possibilidade dos Estados Unidos, do Trump, acabar tendo que novamente utilizar digamos assim, a carta do poder militar dos Estados Unidos. Temos um grupo de batalha do George Bush chegando no Mediterrâneo, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, e aí teremos aí lá para segunda-feira ele já a leste do Mediterrâneo, junto com outro grupo de batalha do Gerald Ford e mais o Abraham Lincoln lá no Mar da Arábia, ou seja, 3 grupos de batalha centrados em porta-aviões, prontos para atacar aí o Irã, caso essas negociações elas não evoluam como previsto, né? Os iranianos podem ser muito bons negociadores, mas eles têm algumas cartas já bastante desgastadas por todos esses ataques realizados pelos Estados Unidos, por Israel, degradando muita infraestrutura, degradando muita fabricação, mísseis balísticos, drones, etc. Então, na minha avaliação, eu concordo que a negociação vai ser uma negociação dura, mas é inaceitável para a comunidade internacional, não é só para Trump ou para a comunidade internacional, ela deve se posicionar claramente junto ao Irã, né, com essa questão do fechamento do Estreito de Hormuz. Nós estamos chegando a um limite, né, digamos assim, do razoável, do aceitável, para termos uma crise muito séria. Hoje, foram 6, 7 navios apenas que cruzaram o Estreito de Hormuz, o que é um número muito pequeno. Já temos 40 dias nesse conflito e vejo com muita preocupação aí os próximos dias. Vamos ter que seguir aí bastante de olho lá em Islamabad. Tomara que dê certo e o Irã abra efetivamente esse estreito em breve. Eu tenho um minuto ainda, Lorival, e gostaria de ouvi-lo sobre o que o comandante Leonardo acabou de dizer, da concentração de ativos militares americanos ali e ainda mais as tropas que chegaram. Hoje, qual seria o apetite do Trump de voltar à guerra? Ele não gostaria de precisar, ele mesmo se definiu como um negociador, né? Ele gosta da ideia de negociar ele respeita os iranianos como negociadores, ele já falou isso. Então, ele é o momento dele, né, de recuperar a iniciativa e também a narrativa e tentar chegar a um acordo que seja honroso para ele. Mas para os iranianos se trata de impor o custo ao ataque, né? Envolve petroquímicos, envolve fármacos, envolve a produção de semicondutores, porque depende do hélio, que é um derivado da extração do gás. Todo tipo de material industrial que existe depende do que sai ali pelo Estreito de Hormuz. Os iranianos sabem disso, vão jogar essa carta de forma muito estratégica e sabem também que o custo da continuação dessa guerra e da tentativa de retomada de liberação da navegação teria um custo humano, militar alto para os americanos, que o Trump vai evitar a todo custo. Então, vai ser uma negociação muito dura, realmente. O Trump só usaria essa cartada militar em ultimíssimo caso, porque é algo que vai ter um custo político eleitoral muito grande nessa guerra impopular que ele está travando.